Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, hoje eu vou transmitir uma mensagem extremamente importante através de uma história inspirada. Eu já gravei esse modelo de vídeo uma vez, eu vou gravar esse modelo hoje de novo. Eu não sei se eu vou gravar nesse modelo todas as vezes, se vai a partir de agora se tornar um padrão do canal. Mas enquanto o Espírito Santo estiver me inspirando a criar essas histórias e extrair lições delas, assim, e eu vou fazer. Bom, resumidamente, para vocês entenderem, essas histórias inspiradas são histórias que eu sinto o Espírito Santo atiçando a minha criatividade para que eu crie histórias, utilizando elas como uma espécie de metáfora, para que eu possa transmitir uma lição bíblica através delas. A história que eu vou contar hoje é uma história que envolve três mendigos e um lixão. Esse é o nome que eu dei para a história. Então vamos lá. Em uma cidade existia três mendigos e um lixão. Esses três mendigos eles tinham duas coisas em comum. Primeira coisa, viviam com fome e com sede interior. Vou explicar mais sobre isso mais para frente. E dois, eles viviam no meio de um lixão. Lá existia um lixão que só tinha uma porta de entrada, não existia uma porta de saída. Né? Eles viviam nessas condições por muitos e muitos anos, no meio daquela sujeira, daquela imundície, daquele lixo. Eles viveram nessas condições por muitos anos. Eles tinham algumas peculiaridades que serão relevantes para o conhecimento dessa história, ou as lições dessa história. O primeiro mendigo, ele tinha o costume de juntar cadeiras velhas do lixão e sentar nelas. Ele gostava mais de cadeiras mais altas. O segundo mendigo, ele gostava de juntar roupas velhas, roupas que as pessoas não usavam mais e jogavam fora. E o terceiro mendigo, ele gostava de juntar pedaços de metal enferrujados e acumulava eles ao seu redor. Vocês devem estar se perguntando por que eles faziam isso. Vocês vão entender. Até que um dia apareceu um homem, que eu vou chamá-lo de Homem Misterioso, mas ao longo da história vocês vão entender quem é esse homem. Ele apareceu no lixão, ele estava trajando vestes velhas e uma capa para esconder o seu rosto. Os mendigos, eles observaram à distância esse homem se aproximando do lixão e entrando nele. Eles estranharam, porque nunca tinham visto aquele homem na sua vida. E como ele estava com uma capa escondendo o rosto, não tinha como saber quem era. Ele foi se aproximando dos mendigos. Eles não estavam juntos. Cada um ficava no seu canto, cada um ficava em uma parte diferente do lixão. Primeiro, ele se aproximou do mendigo que ajuntava cadeiras velhas. Então chegou até ele e fez uma pergunta: por que você faz isso? E o primeiro mendigo ele disse: porque eu acredito que se eu tiver poder, eu vou conseguir saciar essa fome e essa sede interior que eu estou sentindo. Porque as cadeiras para ele era como se fosse uma espécie de trono. Se ele sentasse numa cadeira alta, ele se sentiria como um rei. Como os reis de antigamente, os reis absolutistas que mandavam e desmandavam no que queriam. E bastava estalar os dedos que tinham tudo o que queriam. Iam servido numa bandeja de prata. Na cabeça dele, na mente dele, se ele tivesse poder, ele iria conseguir saciar essa fome e essa sede interior que estava sentindo. Mas então, o homem misterioso, quando escutou isso, ficou em silêncio e ele simplesmente só levantou a mão. Ele levantou a mão e fez do nada aparecer um trono de ouro cravejado de diamantes da ponta até a parte de baixo. De maneira sobrenatural e maravilhosa. O mendigo se assustou quando viu aquilo, mas ao mesmo tempo ficou maravilhado com a beleza daquele trono que viu. Então o homem misterioso chegou para ele e fez a seguinte pergunta: existe diferença entre essas cadeiras velhas que você está usando e esse trono de ouro cravejado com diamantes que você está vendo agora? O mendigo olhou assim, com um olhar confuso e estranhando a pergunta, e disse: é óbvio que existe diferenças. Então, ele fez a seguinte proposta: sente-se nesse trono de ouro
E depois me diga se você consegue enxergar alguma diferença entre ele e essas cadeiras velhas que você já sentou. Então o mendigo, empolgado, entusiasmado, se levantou, correu para o trono de ouro e se sentou nele. A princípio, ele se sentiu bem, sentiu como se realmente fosse um rei, se gloriou no fato de que ele estava numa posição que um rei estaria e já esteve no lugar dele. E que mandava e desmandava no que quisesse. Mas ele não sentiu aquela fome e aquela sede interior desaparecerem. E então logo se desanimou, olhou para o homem e disse: Não consigo ver diferença nenhuma. Ok, aí então ele se levantou e o trono desapareceu. O homem chegou até ele com um olhar de amor e de compaixão e disse o seguinte: Você quer que eu lhe mostre o pão que vai saciar sua fome e a água que vai saciar sua sede? Então ele olhou para ele com um olhar de esperança e disse: Sim, eu quero. Então ele disse: Então siga-me que eu vou lhe mostrar. Então ele foi até o segundo mendigo e fez a mesma pergunta: Por que você está fazendo isso? O mendigo que juntava roupas velhas, no caso. Então o mendigo respondeu: Porque eu acredito que se eu tiver prestígio, porque prestígio, pessoal, seria visibilidade. As pessoas olharem para você e ver que você é uma pessoa que tem status, que tem posição na sociedade, que você é uma pessoa de alto padrão, vamos dizer assim. E pessoas de alto padrão que têm visibilidade se vestem bem, com roupas caras, elegantes e de grife. Então, esse mendigo acreditava que se ele vestisse essas roupas velhas, se ele tivesse prestígio no caso, ele saciaria essa fome, essa sede interior que ele estava sentindo. Então, o homem não respondeu nada mais uma vez, levantou a mão e fez aparecer, do nada, uma roupa linda, fina, caríssima, que somente pessoas muito poderosas, muito ricas poderiam usar. E ele perguntou para o mendigo: existe diferença entre essas roupas velhas que você está ajuntando e essa roupa que você está vendo agora? O mendigo ficou maravilhado e espantado, mas e respondeu: é óbvio que existem diferenças. Então ele disse: então vista essas roupas e depois me diga se existe alguma diferença. Então o mendigo foi lá e usou as roupas. A princípio ele também ficou entusiasmado e se gloriou no fato de que estava finalmente dando prestígio. Mas ele não sentiu aquela sede, aquela fome que ele sentia no seu interior desaparecerem. Então ele logo ficou desanimado, olhou para o homem e disse: não vejo diferença nenhuma. Então a roupa desapareceu. E ele disse, fez a mesma pergunta que fez para o primeiro mendigo: quer conhecer o pão que vai saciar sua fome e a água que vai saciar sua sede? E ele disse: sim, eu quero. Então siga-me que eu vou lhe mostrar. Então ele foi para o terceiro e para o último mendigo, que juntava pedaços de metal enferrujados, como se fosse uma espécie de tesouro. Então o homem fez a mesma pergunta: por que você faz isso? E ele disse: porque eu acredito que se eu tiver riqueza, eu vou conseguir saciar essa fome e essa sede no meu interior. Então, ele mais uma vez não respondeu nada, levantou a mão e fez aparecer um baú gigante. E dentro desse baú estava recheado de moedas de ouro e de prata. O mendigo ficou também como os outros ficaram. Ficou assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o que viu. Então o homem fez a seguinte pergunta para ele: existe alguma diferença entre esses pedaços de metal enferrujados que você juntou e esse baú cheio de ouro e de prata? E o mendigo disse: é óbvio que existem diferenças. A mesma resposta que os outros dois. Então ele disse: então vá ali, sirva-se dessas moedas de prata, pegue o máximo que você puder, essas moedas de prata e de ouro, acumule elas e depois me diga se existe diferença. O mendigo ele ficou entusiasmado, muito empolgado. Se levantou, começou a pegar as moedas de prata e de ouro e começou a juntar. Começou. Só que não importava quantas moedas ele pegasse, ele não conseguia sentir essa sede, essa fome interior dele desaparecer. Ele continuava com fome e continuava com sede do mesmo jeito. Então, depois que ele juntou o máximo de moedas que ele pôde, ele olhou para o homem misterioso e disse: não vejo diferença nenhuma. Então, o homem fez desaparecer o baú junto com as moedas. Então, ele chegou para o mendigo e fez a mesma pergunta: você quer conhecer o pão que vai saciar sua fome e a água que vai saciar sua sede? E ele disse: sim, e eu quero. Com mais uma vez também com um olhar cheio de esperança.
Então ele disse, siga-me que eu lhe mostro. Então ele levou os 3 mendigos para uma parte mais do fundo do lixão. Mas é como eu falei, lá não tinha saída, só tinha uma entrada. Então ele olhou para eles e disse, vocês estão perdendo tempo, procurando algo valioso no meio do lixo. Aqui vocês não vão encontrar o que estão procurando, a satisfação interior. Não vão conseguir encontrar a felicidade e a paz interior aqui. Então os mendigos eles olharam para ele, olharam ele com atenção, mas ainda confusos, porque ele tinha dito que iria revelar algo para eles. Qual seria a comida e a água que eles tanto precisavam. E eles estavam esperando, antes ele dar a resposta. E ele disse, existe apenas uma única fonte, onde vocês podem saciar a fome interior que estão sentindo e a sede espiritual que vocês estão sentindo. E eles olharam para ele e perguntaram, onde está essa fonte para que possamos ir lá e nos fartarmos? Porque nosso interior está faminto. Nós estamos morrendo de fome e de sede já faz muitos anos. Nós queremos esse alimento, nós queremos essa água. Então, ele tirou a capa, levantou as mãos e disse, eu sou o pão da vida e a água da vida. Quando ele tirou a capa e levantou as mãos e declarou essas palavras, os mendigos imediatamente reconheceram quem era aquele homem. E eles caíram no chão e se prostraram. E começaram a chorar muito. Muito. E perguntaram para aquele homem. Na verdade, nenhum dos 3 teve coragem de falar uma palavra. Somente um teve coragem de falar uma coisa. Ele fez a seguinte pergunta. Senhor, por que o Senhor veio até nós, mendigos sujos e famintos? Então, o homem se aproximou deles e só disse apenas uma coisa. No caso, não é mais um homem misterioso. Sabemos muito bem quem ele é. Então ele fez a seguinte pergunta. Eu vim aqui para fazer uma proposta para vocês. E eles perguntaram. Na verdade, um só perguntou. O que o Senhor quer de nós? E faremos o que quiser. Então ele disse, eu quero que vocês deixem de ser mendigos e se tornem filhos de meu Pai. E que deixem de padecer de fome e de sede aqui nesse lixão e encontrem a fartura que tanto precisam. Aqueles mendigos, eles então, mais uma vez com um olhar cheio de esperança e alegria no coração, eles perguntaram para ele, o que devemos fazer, Senhor? Para que possamos viver nessa fartura que o Senhor disse e não sermos mais mendigos, mas filhos do Deus Altíssimo. E ele disse para eles, creiam em mim e sigam-me. E então isso vai acontecer. Todos os 3 agora disseram ao mesmo tempo, nós cremos. A partir desse momento, as roupas velhas deles desapareceram e foram substituídas por roupas lindas e brancas. E a fome e a sede que eles estavam sentindo outrora tinha desaparecido. Eles nunca se sentiram tão felizes e tão em paz quanto se sentiram nesse momento. E então, o homem começou a caminhar. O homem misterioso que agora sabemos que é Jesus. Ele começou a caminhar para fora daquele lixão. Mas, Júlio, você não acabou de dizer que aquele lixão não tinha saída? Não tinha mesmo. Mas Jesus era essa saída que esses mendigos precisavam para deixar aquela vida de uma vez por todas. Então eles saíram e o seguiram rumo à eternidade. Meus irmãos, quais são as lições que eu quero extrair dessa história? Eu quero extrair 3 lições dessa história. A primeira lição que eu gostaria de extrair dessa história é o seguinte: cuidar da alma é mais importante do que cuidar do corpo. Lembra que eu falei para vocês sobre que eles sentiam uma fome e uma sede interior? Então, essa fome e essa sede interior, na verdade, é espiritual. A nossa alma, isso muitas pessoas não sabem, inclusive cristãos, mas a nossa alma também necessita se alimentar, também necessita de água e de comida e de água, assim como o nosso corpo. Só que o nosso corpo ele se alimenta de água e de comida física, mas a nossa alma não. Ela se alimenta de outro tipo de água, ela se alimenta de outro tipo de comida e de outro tipo de água. A nossa alma, ela só se alimenta verdadeiramente do que nós chamamos de pão da vida. E ela só sacia sua sede somente no que chamamos de
água da vida. Não existe outro alimento que não seja o pão da vida que aplaque a fome da nossa alma. E não existe outra água que aplaque a sede da nossa alma que não seja a água da vida. Então, isso é que nós precisamos. Quando nós deixamos de alimentar a nossa alma e dar água para ela, ela começa a definhar, começa a padecer de fome. Aí eu pergunto para vocês, tem como um ser humano viver em paz e viver feliz passando fome, estando definhando de fome e de sede? Não, isso é impossível. A alma, a mesma coisa. Por que não conseguimos ser felizes e ter paz na nossa vida, apesar de aparentemente termos tudo? Porque nossa alma está padecendo de fome e de sede. Enquanto nós não aplacarmos essa fome e essa sede, não vamos conseguir encontrar paz e nem felicidade na nossa vida. Se nós formos em João 6, versículo 35, nós encontramos: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, Jesus, ele é essa fonte. É ele que é esse pão e essa água da vida que nós necessitamos para alimentarmos e saciarmos a sede da nossa alma. Essa é a primeira lição. E sim, e deixando uma coisa bem clara. Mas sim, Vilde, mas o que tem a ver com mendigos, essa história? Eu não entendi. Pessoal, primeira coisa, o que esses mendigos representam? Eles representam as pessoas que vivem com fome e com sede espiritual. Por isso, mendigos. Porque mendigos, eles vivem o quê? Vivem com fome e com sede. Pessoas que vivem com fome e com sede espiritual, padecem, definham de fome e sede espiritual, são mendigos. Vivem como mendigos, espirituais no caso. Então, essa é a primeira razão porque eu utilizei essa analogia com mendigo, essa metáfora com mendigos. Segunda lição: as coisas terrenas ou os tesouros terrenos, eles não trazem a verdadeira felicidade e a paz que nós tanto buscamos. Meus irmãos, minhas irmãs, esse lixão, ele representa o que nessa história? Representa as coisas materiais da vida. Riqueza, prestígio, status, poder, tudo isso. Representam as coisas materiais da vida, que nós acreditamos que lá nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. Quantas pessoas, celebridades, jogadores de futebol, mega empresários, entre outras pessoas que têm poder, que têm riqueza, que têm prestígio, quantas dessas pessoas não procuram todos os dias, nesse lixão, a satisfação, onde a sua alma faminta e sedenta? Quantas pessoas? Muitas. Mas essas pessoas, elas vivem atormentadas. Muitos de vocês podem pensar assim: Vilde, impossível elas viverem atormentadas. Eu já olhei o Instagram de muitas delas e vejo que elas estão bem, felizes, sorridentes. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é porque uma pessoa, ela posta um vídeo ou uma foto feliz, que isso significa que verdadeiramente ela está feliz. É muito fácil, por detrás da tela de um computador, de um celular, você montar um teatro e fazer um personagem que aparentemente está feliz e está tranquilo, mas por dentro está morrendo por dentro. Então, eu digo sem medo de errar, que essas celebridades, que essas pessoas ricas, que essas pessoas, os que têm prestígio, que têm status, que têm dinheiro, que a maioria dessas pessoas vivem vazias, infelizes e atormentadas. Sabe por quê? Porque estão procurando no lixo uma coisa valiosa. Você, aí que está me assistindo agora nesse momento, você é assim ou você conhece alguém que é assim, que está procurando no lixo uma coisa de valor? Tem como a gente encontrar no lixo uma coisa de valor? Não tem, meus irmãos. É impossível. Você está procurando a satisfação da sua alma, você está procurando saciar essa fome e essa sede espiritual que você está sentindo, que lhe deixa atormentado e infeliz. Mas você está procurando algo valioso no meio do lixo. Uma cadeira, como eu contei nessa história, uma cadeira velha e um trono de ouro maciço, caravejado de diamantes, da ponta até embaixo, é a mesma coisa, é lixo. Uma roupa nova, fina, elegante, e uma roupa velha que já foi jogada fora, é lixo. É a mesma coisa. E no pedaços de metal enferrujados e moedas de prata e de ouro, é a mesma coisa, é lixo. Não serve para nada.
No sentido de que não vai lhe dar a satisfação que você tanto procura. Não vai lhe dar a paz que você tanto procura. Nesse sentido, todas essas coisas que eu já mencionei, todas essas coisas materiais que eu falei nessa história, são lixo. Por isso os mendigos disseram: não vejo diferença nenhuma. Porque não está aplacando essa sede, essa fome que eu sinto. Não está me trazendo a paz que eu tanto procuro. Não está me fazendo feliz como eu realmente gostaria de ser. Se nós formos, pessoal, em 1 Timóteo 6, versículo 17, nós encontramos: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas que delas gozamos. Ou seja, não coloque seu coração nas riquezas. Você está colocando seu coração nas coisas materiais, acreditando que isso vai lhe trazer paz, mas não vai lhe trazer. Muitas pessoas fazem isso no mundo. Pasmem, não somente pessoas que são do mundo, mas pessoas que se dizem cristãs também fazem isso. Muitas vezes colocam seu coração nas coisas materiais da vida, pensando que assim vão encontrar paz e felicidade, mas não vão. A sua carne está celebrando, como na história. A carne dos mendigos celebrou quando viu aquilo. Quando viu aquele trono de ouro, quando viu aquelas moedas de prata, quando viu aquelas roupas finas. Mas a alma deles estava definhando de fome e de sede. Como vai ficar a sua também se você colocar o seu coração nas coisas materiais, achando que ali você vai encontrar algo de valor, mas você está procurando no lixo uma coisa valiosa. A única fonte, meus irmãos, de felicidade, a única fonte de paz na nossa vida, ou seja, a única forma de aplacarmos essa fome e essa sede é através de Jesus. O que nós chamamos de raro, as coisas que são raras na vida, nós dizemos que elas têm valor. Mas essa fonte, ela não é apenas rara, ela é única. Ou seja, não tem como encontrar em outra fonte além dessa. A única fonte que verdadeiramente nos traz paz, nos traz felicidade na vida, nos dá sentido na vida, é Jesus. Independente se nós temos muito ou se nós temos pouco. Então, a terceira e a última lição que eu gostaria de extrair aqui nessa história é: você tem que estar disposto a deixar tudo para trás para seguir a Cristo. Como os mendigos fizeram nessa história. Eles estavam dispostos a deixar aquela vida de lado, aquela vida ida que eles tinham para trás, para seguir a Jesus, somente para ter essa fonte inesgotável de comida e de água espiritual para encontrarem a verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, você quer encontrar essa fonte inesgotável de fartura espiritual? Só seguindo Jesus. Deixa as coisas materiais de lado e siga ele. Peraí, Vitor, você está dizendo para eu deixar a minha casa, o meu salário, o meu dinheiro, tudo, largar tudo isso e seguir Jesus? O que eu estou dizendo é para você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não colocar o seu coração nas coisas materiais, mas colocar em Jesus, entregar nas mãos dele a sua vida por inteiro. Dedicar a ele toda a sua vida, tudo que você é, todos os seus planos, todas as suas metas, o seu trabalho, o seu dinheiro, tudo entregue nas mãos dele, meu irmão. É isso que eu estou dizendo. Mas sim, se ele disser para você largar tudo, para fazer alguma coisa, para viver os planos dele, faça. Coloque as coisas materiais em segundo plano sempre. Em primeiro plano, sempre tem que vir Jesus. Lembrem-se, como eu contei nessa história, as coisas materiais são lixo. E somente a fonte inesgotável de comida e de água espiritual que verdadeiramente nos traz a paz e a felicidade que tanto buscamos na vida está nas mãos de Jesus. Se você busca em outra fonte, você está procurando no lixo uma coisa valiosa. Então, se nós formos em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, nós encontramos: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aqui, pessoal, é Paulo falando. Paulo está dizendo... Paulo, para quem não conhece a história dele, ele era um homem que tinha tudo isso. Que tudo que esses mendigos buscavam, ele tinha. Ele tinha riqueza, ele tinha prestígio e ele tinha poder.
Mas ele abdicou de tudo isso. Ele jogou tudo isso na lata do lixo. Como ele mesmo disse aqui, veja essas coisas como esterco, como lixo. Todas as coisas valiosas, que o olhar humano vê como valioso, riqueza, poder, prestígio, carro novo, mansão, viagem para o exterior e etc. Tudo que os olhos humanos veem como valioso, Paulo está dizendo aqui que vê como lixo. Ele tinha tudo de valioso que uma pessoa poderia desejar naquela época, que qualquer judeu ou gentil poderia desejar naquela época. Ele abdicou de tudo isso. Ele pegou tudo isso, ó, e jogou na lata do lixo. Sabe por quê? Para ganhar Jesus. Você tem que estar disposto a fazer isso também, meu irmão e minha irmã. Está disposto a deixar tudo de lado, a jogar tudo na lata do lixo para ganhar a Cristo. Mas eu deixo uma pergunta agora reflexiva para você que está me assistindo. Você está disposto a jogar tudo o que você tem de material na lata do lixo para seguir a Jesus? Para viver a vida que Jesus quer que você viva? Ou você tem tanto apego às coisas materiais que não consegue fazer isso? Pense muito bem na resposta que você vai dar, principalmente se você se diz cristão. Nenhum cristão pode ter apego material às coisas. Pode ter as coisas materiais sim, mas não pode ter amor a elas. Essa é a questão. Sempre colocar o amor de Jesus acima de tudo e de todos. E estar disposto a deixar tudo para trás por amor a Ele e também por amor ao seu Evangelho. Então, meus irmãos, esse foi o tema da mensagem de hoje. Eu não sei se vou fazer esse formato de vídeos como padrão, como eu acabei de explicar, mas o quanto o Espírito Santo ele me inspirar, eu vou gravar outras histórias como essa, beleza? Gostaria de encerrar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com nossas famílias. De hoje e para sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos, e até o próximo vídeo.